Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre a Constituição de 1824, a primeira que o Brasil teve, e também um pouquinho do contexto no qual ela foi gerida. Vamos lá? Logo após Dona Leopoldina ter assinado o decreto de separação entre Brasil e Portugal e Dom Pedro ter proclamado a independência, as atenções dos políticos do reino se voltariam para as estruturas do Estado. Era preciso criar uma Constituição. Para tal, foram convocados deputados eleitos nas províncias para que eles elaborassem em Assembleia um projeto de Constituição, um projeto constitucional. Reunidos em uma assembleia, os deputados fizeram o dever de casa. Elaboraram um projeto constitucional que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. O nome era em decorrência de um dos artigos da lei que dizia o seguinte: só poderá votar o indivíduo que detiver uma renda equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca em bens de raiz. Alguns historiadores afirmam que, ao colocarem esse artigo no projeto de lei, os deputados, na verdade, queriam excluir os portugueses do processo eleitoral, pois, na época, os portugueses trabalhavam em atividades mais ligadas ao comércio, não eram latifundiários. Essa realidade, por si só, deixa clara a existência de sentimentos de xenofobia dos brasileiros para com os portugueses naquela época. Além disso, deixa registrado o caráter antidemocrático desse projeto. Definitivamente, o cenário político não era um dos melhores. Além das discussões que envolviam o processo eleitoral, quem deveria ou não votar, existiam ainda discussões acerca do papel do imperador, ou seja, de Dom Pedro. Deveria ele se colocar acima da Assembleia ou abaixo dela? Para piorar ainda mais esse contexto de disputas, o projeto constitucional, conhecido como Constituição da Mandioca, limitava os poderes de Dom Pedro. Diante da possibilidade de ter os seus poderes diminuídos, Dom Pedro não pensou duas vezes. Mandou fechar a Assembleia e ainda ordenou a prisão de inúmeros deputados. Tal episódio ficou conhecido na história como Noite da Agonia. Logo após, ele tratou de legalizar a sua forma centralizadora de fazer política e, com auxílio de um conselho convocado por ele mesmo, ele elaborou a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Essa Constituição, assim como outras de sua época, também tinha uma pegada antidemocrática. Nela estava escrito, por exemplo, que somente homens acima de 25 anos e que tivessem uma renda anual de 100 mil réis poderiam votar. Além disso, a pessoa do imperador era descrita como inviolável e sagrada. Isso significava dizer que ele nunca seria responsabilizado pelos seus atos. E por falar em sagrado, a Constituição de 1824 também adentrava sobre o tema religião. Ela colocava logo no seu início que a religião oficial do Império Brasileiro era católica. Outras religiões poderiam até existir, mas o culto seria doméstico. Além disso, o imperador detinha o poder sobre essa instituição. Ele poderia, por exemplo, na instituição do padroado, nomear bispos e conceder benefícios eclesiásticos. Além disso, existia também o beneplácito, que determinava que ele, o imperador, tinha que aprovar qualquer norma ou bula que viesse da Igreja para o Brasil. Mas a novidade mesmo da Constituição de 1824 foi a criação do quarto poder, o poder moderador. Descrito como a chave de toda a organização política da nação, esse poder, teoricamente, surgia para servir de equilíbrio entre os outros poderes, só que na prática ele se colocava acima deles. De posse dessa verdadeira máquina de governar, que era o poder moderador, o imperador poderia, por exemplo, nomear senadores, suspender magistrados, convocar a Assembleia e dissolver a Câmara dos Deputados. Além disso, ele poderia anular qualquer ato gerido nas províncias e ainda perdoar ou amenizar penalidades de condenados. O fato foi que a Constituição de 1824 não foi uma unanimidade. Alguns setores da sociedade acusavam Dom Pedro de autoritário e, além disso, contestavam o poder moderador, dizendo que, por meio dele, injustiças aconteciam.
Além disso, algumas províncias discordavam da centralização do poder, desejavam ter mais liberdade, principalmente em termos políticos. Por conta dessa realidade, movimentos de oposição à figura de Dom Pedro aconteceram por todo o Brasil. Só que um em especial chama atenção no período, foi a Confederação do Equador. Um dos líderes foi Frei Caneca. Por fim, sinaliza esse vídeo dizendo que vale muito a pena estudarmos as constituições. A partir delas, temos acesso a diversas características da sociedade. Vale a pena atentarmos para o fato de que a Constituição de 1824 foi a que mais durou no país. Depois dela, tivemos a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e a atual, que é a de 1988. Seja lá qual for a Constituição estudada, ela pode ser compreendida de diversas maneiras. Ela pode ser vista, por exemplo, como um conjunto de normas fundamentais que regem uma sociedade, ou até mesmo como fruto da decisão política dos detentores do poder. Mas, independente do olhar lançado, ter acesso aos diversos textos constitucionais que fizeram parte da história política do Brasil é também compreender como as nossas instituições foram moldadas. Obrigada!